Existe um problema estranho na história de Dragon Ball que quase ninguém percebeu. Hoje, várias sagas da franquia estão acontecendo exatamente no mesmo ponto da linha do tempo. Tem Dragon Ball Super, possivelmente o Daima, tem filmes como Dragon Ball Super Broly, Super Super Hero, tudo acontecendo entre a derrota do Majin Buu e o final de Dragon Ball Z. E quando você coloca tudo isso na mesma cronologia, a pergunta começa a surgir. A linha do tempo de Dragon Ball ainda faz sentido? Ou ela já virou uma bagunça? Para entender isso, primeiro, precisamos lembrar como funciona a linha do tempo do Dragon Ball. A história original segue o caminho bem claro. Primeiro, Dragon Ball, depois o Dragon Ball Z. E no final do Z acontece um salto temporal de cerca de 10 anos. E é ali que vemos Goku encontrando o Ubi no torneio de artes marciais. Quem lembra daquele episódio? Durante muito tempo, aquele momento foi tratado como o verdadeiro final da história. Só que anos depois surgiu o Dragon Ball Super. O Super decidiu contar novas sagas antes desse final acontecer. Ou seja, tudo que vemos em Dragon Ball Super acontece entre a derrota do Majin Buu e o último episódio do Dragon Ball Z. E é aí que começa um pequeno problema, porque nesse período da história acontecem eventos gigantescos. Coisas como deuses da destruição, anjos, multiverso e o torneio do poder. Mas quando a gente olha para esse final do Dragon Ball Z, o mundo parece muito mais simples, quase como se nada disso tivesse acontecido ainda. E isso já cria uma curiosidade interessante dentro da cronologia. Mas também é importante entender uma coisa: o Dragon Ball nunca foi uma franquia extremamente rígida com continuidade, diferente de séries como One Piece ou Naruto, onde a cronologia costuma ser planejada com muito cuidado. O Dragon Ball sempre evoluiu de uma forma um pouco mais orgânica. O próprio Akira já comentou em entrevista que muitas ideias surgiram durante a própria produção da história. Então, ao longo da franquia já vimos coisas como conceitos que mudam com o tempo, transformações que aparecem depois, personagens que ganham novas funções na história e até algumas pequenas inconsistências na linha do tempo. Por exemplo, no final do Dragon Ball Z, naquele episódio, Goku parece ter passado anos sem ver alguns amigos. Mas em Dragon Ball Super, nesse mesmo período da cronologia, acontecem eventos gigantescos. Multiverso, torneios universais e batalhas contra deuses. Outro exemplo interessante envolve o próprio Ubi. No final do Z, ele aparece como uma promessa gigantesca de poder. Mas no Super, a história ainda está construindo esse momento, mostrando como Goku começa a se interessar pelo potencial dele. Nada disso chega a quebrar completamente a narrativa, mas mostra que Dragon Ball sempre tratou sua cronologia com certa flexibilidade. E quanto mais histórias são adicionadas nesse período, mais essa flexibilidade começa a aparecer. Outro detalhe interessante é que os filmes mais recentes também passam a fazer parte dessa história principal. Filmes como Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Super Super Hero foram oficialmente integrados dentro da cronologia do Dragon Ball Super. Isso expande ainda mais a quantidade de eventos acontecendo nesse mesmo espaço de 10 anos. Ou seja, a história de Dragon Ball continua crescendo dentro de um período relativamente curto da cronologia. E agora temos mais uma peça entrando nesse quebra-cabeça, o Dragon Ball Daima. A nova série também se passa logo depois de derrotar o Majin Buu, exatamente dentro do mesmo espaço da linha do tempo, onde já existem várias histórias acontecendo. A gente ainda não sabe exatamente como ou se o Daima vai se conectar com Dragon Ball Super, mas a possível posição dele na cronologia abre várias possibilidades. Talvez ele apenas explore eventos desse período, ou talvez ele introduza elementos que serão importantes para o futuro da franquia. Inclusive, se você gosta desse tipo de vídeo falando sobre Dragon Ball, já se inscreve, porque Dragon Ball ainda tem muita coisa pra gente falar aqui. Outro elemento curioso que apareceu recentemente foi o anúncio de uma nova adaptação do arco do Bills. Um projeto chamado Dragon Ball Super Beerus, anunciado pela Toei Animation. Até já fizemos vídeos sobre ele aqui no canal, se você quiser dar uma olhada vou deixar o card aqui em cima. A proposta é revisitar o início do Super, com a animação refeita e alguns ajustes na narrativa. Oficialmente ele foi apresentado como uma nova versão do começo do Super, mas isso acaba levantando uma pergunta interessante. Por que revisitar justamente o início dessa história? Será que é apenas uma nova adaptação? Ou será que a franquia está começando a reorganizar algumas peças da cronologia? Ainda não existe uma resposta definitiva para isso, mas a possibilidade existe e muito.
Minha hipótese é o seguinte: a linha do tempo de Dragon Ball não está exatamente quebrada, ela está claramente sob pressão. Hoje existem muitas histórias sendo encaixadas dentro do mesmo período de tempo. Super, os filmes, possivelmente o Daima e agora até revisões do início da série. Tudo isso mostra que Dragon Ball continua expandindo o seu universo, mesmo dentro de um espaço relativamente curto da linha do tempo. Isso pode levar a dois caminhos: ou a franquia continua expandindo a história do jeito que está, ou eventualmente algumas peças dessa cronologia podem acabar sendo reorganizadas. Mas agora eu quero saber a sua opinião de verdade. Você acha que a cronologia de Dragon Ball ainda funciona bem? Ou a franquia realmente começou a ficar confusa com tantas histórias acontecendo no mesmo período? Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. E talvez um dos maiores mistérios que surgiram nesse período da história esteja ligado justamente ao personagem que iniciou isso tudo, o Bills. Desde que ele apareceu em Dragon Ball Super, ficou claro que ele estava em um nível completamente diferente dos guerreiros mortais. Mesmo quando Goku alcança novas transformações, Bills continua tranquilo, quase como se estivesse sempre contendo o verdadeiro poder dele. E isso levanta uma pergunta muito interessante: será que Dragon Ball já mostrou o limite real do poder do Bills? Ou a gente ainda nem chegou perto disso? Porque no próximo vídeo eu quero falar justamente sobre isso. Porque o Bills quase nunca luta a sério em Dragon Ball? Porque essa discussão ainda está só começando. Yeah, I got what grand in my diamond, yeah, buster. Who $250,000 my go yard duster. I win the game, so you still got to shuffle. One with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by 4, cause I get me some head, she been that shit over.